Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota apresenta Crônicas do Amanhecer de 23 de julho de 2022. Por Feijão. Segunda chamada chega com 6 episódios e alunos em situação de rua parte 2. Agora que a quarta temporada de Sob Pressão já estreou, a expectativa daqueles que gostam de série com essa pegada mais realista é pela chegada de Segunda Chamada. A previsão é que a nova edição comece a ser exibida em setembro no Globoplay. Ainda bem, porque é o tipo de produção que faz uma falta enorme. Principalmente, porque fala sobre a educação, um tema que deve ser debatido constantemente, e de seus heróicos professores. Idealizada inicialmente para terça-feira 12 episódios, Segunda Chamada terá apenas 6. A pandemia atingiu em cheio o andamento da produção, cujas gravações tiveram que ser interrompidas por 2 vezes, uma logo no início de 2020 e a outra em maio deste ano. Mas o menor número de episódios não vai interferir na profundidade da trama. Só pela premissa desta temporada, focada nos moradores em situação de rua, a gente já percebe que vem pedreira por aí. E Lúcia, Débora Bloch, vai ser a responsável por uma revolução ao levar alguns deles para estudar na Escola Estadual Carolina Maria de Jesus. Sério? Como isso vai se dar, gente? Quando a trama começar, veremos a escola em uma situação bem complicada. A evasão escolar assombra a unidade, fazendo, inclusive, com que o curso noturno esteja perigando a ser cancelado. Isso seria o caos não só na vida dos alunos, ansiosos pelo novo ano letivo, como também na dos professores, que fazem o possível e impossível por aqueles estudantes. Todos estão preocupados e angustiados com o futuro. Até que um dia, Lúcia, passando de ônibus, olha moradores em situação de rua e tem uma ideia. Ela vai até eles e os convence a estudar. A iniciativa da professora faz com que a unidade não feche. Em contrapartida, várias situações conflituosas são deflagradas por conta desses novos alunos que chegam quase de paraquedas na Escola Estadual Carolina Maria de Jesus. Em seu livro Filosofia Espírita da Educação, Ney Lobo assim se refere à visão espírita do ser e das coisas. A doutrina espírita se ocupa de toda a realidade em todas as suas dimensões. Da intimidade do átomo penetra em acessão todos os reinos naturais, inclusive dos espíritos, culminando em Deus. É até mais abrangente do que qualquer outra filosofia, pois inclui em suas reflexões o plano dos espíritos, objetivamente, como reais, e não como entes abstratos, de razão ou míticos. Admite a filosofia espírita as íntimas relações dos espíritos conosco, os encarnados, e suas manifestações no plano físico, com reflexões especulativas sobre isso tudo, sem prejuízo das experiências científicas correspondentes. Da filosofia emana a filosofia da educação, que por sua vez desenvolve uma pedagogia, e com o espiritismo não é diferente. De sua filosofia temos com naturalidade a filosofia espírita da educação, que é um sistema ético-moral tendo por base a moral ensinada e vivida por Jesus. Através da filosofia espírita da educação temos algumas coordenadas que nortearão todo o processo pedagógico da evolução do espírito. O educando é um espírito reencarnado. Todo espírito é criado por Deus e possui potencialidades naturais. O educando possui ideias inatas e tendências trazidas de seu passado, vidas anteriores. A formação de hábitos morais deve preponderar sobre a instrução intelectual. O educando deve construir sua perfectibilidade. A vida é educação. A reencarnação é instrumento pedagógico divino, e o amor, sentimento maior, comanda a educação do espírito.
Essas são algumas das coordenadas pedagógicas trazidas à luz pela filosofia espírita da educação, e que estão devidamente traçadas em O Livro dos Espíritos e nas demais obras da codificação. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de julho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.